Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Ale, criador da Oficina Renal Viva, e esse é o quadro De Frente com um Transplantado. Aqui eu vou convidar alguns amigos transplantados para contar suas histórias e, muito acima disso, para você que pergunta, mas por que ser doador de órgãos, você vê a grande diferença que um transplante, que a doação de órgãos, que um sim trouxe para a vida dessa pessoa. Então, além de ver a grande diferença que o transplante traz na nossa vida, vocês vão conhecer também um pouquinho de tudo que essa pessoa passou até o dia que esse transplante chegou. E reforçando, aqui no Brasil, para você ser doador de órgãos, é necessário que você deixe isso claro para a sua família. Converse com a sua família e deixe isso muito claro para eles, porque são somente eles que vão poder decidir se doam ou se não doam os seus órgãos. Quando questionados pela equipe médica, são eles que terão o poder de dizer sim ou não para a doação. Então não adianta deixar escrito por carta, em documento, que o que vai valer na hora é a palavra da sua família. Eu trouxe para vocês hoje a minha amiga transplantada do rim, a Letícia Petriche, tá certo o sobrenome, né? Tá certo. E ela é transplantada do rim, atualmente mora na França, né? Não, na Itália. Ah, Itália, olha, eu confundindo. E nós vamos bater um papo, ela vai contar um pouquinho da história dela e mostrar para você que pode ser doador de órgãos o quão bem esse último ato que você pode realizar depois que você partir desse mundo pode fazer na vida de alguém. Então, Lê, eu queria perguntar para você quem é você hoje graças ao transplante de rim? O que, que mudou? Como é a sua vida? O que, que o transplante te livrou? Então, oi, pessoas, tudo bem? Então, o transplante, ele me trouxe vida de novo, literalmente, né? Porque só quem passa por aquele momento ali de viver dependendo de uma máquina, entende o quanto o transplante é importante, porque ele realmente devolve vida para o paciente. Qual foi o maior impacto, a maior diferença que o transplante proporcionou na sua vida? Digamos que na Hemodiale você tinha uma certa restrição para sair, digamos assim. Qual foi a maior Uhum. diferença para você? A liberdade, sem dúvida. Liberdade em todos os sentidos, né? Tanto liberdade para viajar, para passear, quanto liberdade, em relação à alimentação, né? Porque é muito restrita. Poder beber água à vontade é a melhor coisa do mundo. Sim, que é uma das coisas que a gente mais sente, né? É Quando, verdade. quando a gente não pode, aí que o nosso corpo perde. Uhum, E tudo isso, gente, é graças ao transplante. Se não fosse o verdade. transplante, tanto eu quanto a Letícia, nós ainda estaríamos precisando beber, às vezes, 500 ml de água por dia, o que é um sacrifício para a gente, e tendo que controlar tudo que a gente come. Vocês não sabem como é torturante ter que ficar controlando tudo que come, né? Demais, demais, demais. Não dá para sair, não dá para se divertir direito, porque a gente pode se divertir, mas a gente tem sempre a preocupação, né? Ah, eu tenho que comer Uhum. bem para não passar mal na máquina. Que, Amo chocolate, né? Então, tipo, ah, ter que aquela restrição do chocolate para mim era bem difícil. sim, que é uma das coisas que todo mundo vacila, né? O Uhum. chocolatinho não dá para faltar. E Não, hoje você pode comer chocolate. hoje eu como E tudo isso bastante. graças a um transplante. Se não fosse o transplante, não podia. Ah, E, não. e esse é Não. um ponto importante. Você que pode ser doador de órgãos, mas por que ser doador de órgãos? Por causa disso, porque não é vida o que a gente passa. Então, toda essa restrição, ela meio que vai destruindo a gente aos poucos. Essa é a verdade, né? O É tratamento ele é verdade. bom, né? Graças a Deus existe, mas é uma vida que de pouquinho em pouquinho vai apagando o nosso brilho. E a gente luta Uhum. para esse brilho não se apagar. E como que Exato. foi para você quando você descobriu o diagnóstico da doença renal crônica? Quando que foi? Afetou sua família? Na verdade, eu tinha 12 anos e tive uma hemorragia. Minha mãe me levou na ginecologista na época e ela disse, então, que fez todos os exames e disse que era rins. Eu Uhum. fui para um nefrologista, mas era há muito tempo atrás, então ele só falou para cuidar da alimentação e nada demais. O problema realmente se agravou quando eu engravidei, porque eu não sabia que podia, que eu não sabia que não podia engravidar.
Então, na gravidez, eu tive pré-eclâmpsia e os meus rins praticamente foram parando de funcionar. E a minha filha nasceu, então, com 29 semanas, com 1,3 kg, e não pude mais engravidar, né? E a partir dali, começou todo o tratamento, então, o conservador, para manter o máximo possível, né? Eles ali funcionando. Sim. E como foi para você esse processo do conservador? Porque eu não passei, né? Mas eu tenho muitos amigos que estão no conservador e eles falam que quanto mais a doença vai avançando, mais difícil vai sendo lidar com as restrições que também tem, que começa, na verdade, né, lá no conservador. Sim, uhum. Basicamente alimentação, né, Ale? Uhum. Alimentação e remédio, para ir mantendo a função renal. No Brasil até não foi tão difícil quanto aqui na Itália, porque aqui realmente eu perdi muito rápido a função renal. E aqui eles têm todo um produto, todos os produtos totalmente sem proteína, desde massa, biscoito, pão, tudo sem proteína. E aqui a gente ganha isso tudo. Então, foi fácil, fazer o tratamento conservador nesse sentido, mas foi muito rápido. Eu tive uma perda muito rápida. Então, aqui foi questão de. Eu comecei o conservador em fevereiro, e em agosto já entrei na hemodiálise. Sim. Foi E muito rápido mesmo com todos os produtos que no Brasil é mais. Deve existir, mas é mais difícil o acesso a esses produtos, né? Aqui é muito mais fácil, porém, os meus rins já não estavam mais, sabe? Tipo, já não tinha mais muito o que ser feito. sim. E como ficou você mentalmente, emocionalmente, quando tudo isso começou? Terrível, foi terrível. Porque, na verdade, eu achei que eu estava muito gripada, porque eu não imaginei que fosse os rins, na verdade, sabe? Então, me identifiquei muito contigo quando tu falou sobre a tosse. Eu tinha uma tosse terrível. E eu não imaginei mesmo que fosse rins. Então eu ia no médico e ela me tratava como, me dava remédio como se fosse pulmões. Até Sim. que eu fui no nefrologista porque eu realmente não aguentava mais e aí eu já tinha perdido a função renal. No dia seguinte eu já comecei, já passei o catéter e já comecei a hemodiálise no mesmo dia. E a sua família, como que foi essa reação junto com a sua família? Porque é outra coisa que é muito impactada, né? A gente acha que é só a gente que passa, mas na verdade Não, a doença ela vem e ela acaba destruindo um pouco a família também. É um baque muito grande para mexe. todo mundo. Mexe muito, porque muda a rotina de toda a casa, de toda a família. Afinal, tipo, hemodiálise, eu fazia toda manhã, então de tarde não contavam comigo para nada, porque realmente estava muito cansada. No outro dia, tranquilo, sabe? Vida praticamente normal, mas sempre com aquela rotina, né? E é sempre aquela preocupação. Então, cada vez que eu tinha exame, cada vez que eu ia mesmo para hemodiálise, que muitas vezes eu passava mal na hemodiálise, então eles já tinham toda aquela preocupação, né? É Sim, uma coisa que ninguém mais dorme tranquilamente na família, porque existe a preocupação contínua. sim. E mais alguém na sua família teve o mesmo problema? Não. Ah, graças a Deus aqui também não tenho, porque é uma realidade na minha vida, né? Além de mim, minha falecida irmã, aí meu irmão, então é complicado. E quando foi o Hum, processo de entrar na hemodiálise? O quanto isso impactou na sua vida, na sua rotina? Bem detalhado, o máximo que você conseguir explicar para que as pessoas que estão do outro lado, que podem, né, ser doadores de órgãos e salvar muitas vidas, porque a gente tem é a maior fila de espera de órgãos que nós temos, é a do rim. E como foi para essa pessoa que está pensando ser ou não ser doador de órgãos? O quanto a hemodiálise mudou a sua vida e por que é importante a gente falar sobre isso? a hemodiálise mudou realmente a minha vida, porque me manteve viva naquele tempo, né? Que eu precisei dela. Mas depois que eu recebi o transplante, a minha vida mudou radicalmente para melhor. Porque eu realmente tenho vida hoje, né? Por isso que eu sempre falo sobre doação de órgãos também, porque a gente precisa incentivar as pessoas e acabar com tanto tabu que ainda existe sobre isso. Sim, Porque tu tá tirando uma pessoa de uma dependência de uma máquina para devolver a vida realmente para ela. É muito, muito importante.
essa conscientização, né? Sim. E quais foram os efeitos negativos que a hemodiálise trouxe para você? Não só na questão de estar no tratamento e passar mal, mas na sua rotina, se você queria viajar, se você queria passear, como a hemodiálise agiu dessa forma na sua vida? Eu acho que ela agiu negativamente, principalmente no meu no lado profissional, porque eu sempre trabalhei. E depois que eu entrei para hemodiálise, eu tive que parar completamente. Então, a minha vida ficou em torno daquilo ali, do tratamento. Acho que isso foi o que mais mexeu comigo realmente, porque eu senti muita falta do trabalho. Uhum. Infelizmente, algumas pessoas se afastam e é até um pouco difícil, né, você conseguir voltar mesmo que você queira a trabalhar, né? Porque é uma rotina muito cansativa, né? Uhum, 3 vezes 4 horas cada sessão. Na verdade, eu procuro nem pensar, porque senão eu vou ficar meio doida, porque é muito difícil lembrar daquele tempo, sabe? É muito difícil assimilar todo o tempo que, entre aspas, eu perdi na máquina, né? Eu estava Sim, ali para viver e tudo mais, mas de certa forma a gente pode colocar como um tempo perdido, sim, sim, porque é um tempo que eu poderia estar vivendo como eu estou hoje, né? Por sim. isso que eu peço muito a Deus que meu transplante dure a vida. Pois é. E a questão das agulhas, que para quem não sabe, e eu vou deixar uma foto passando para vocês, que é outro ponto que eu acho que fere muita gente e a questão da fístula, né? São agulhas enormes que machucam a gente, né? É uma fístula que de longe, eu não sei se a sua chegou a crescer, mas que chama a atenção. Como foi Não para você lembro. lidar com essa? Ah, você ainda tem. Ah, mas dá para Tenho. ver um pouquinho. Dá sim, Então, dá. se você puder mostrar na câmera, mais uma vez, bem de pertinho, para quem está assistindo, ó, isso daí é um calombo. E de tanto furar, vai ficando alto assim. Tem gente que fica com o braço todo estourado. E isso é uma consequência do tratamento de hemodiálise e que no transplante, dependendo de algumas pessoas, quando para de usar, diminui sozinho, ou a pessoa desliga e não depende mais disso. Mas como foi para vocês essa questão do catéter, que mexe com a nossa autoestima, a questão das agulhadas? O catéter foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu realmente não via a hora de fazer a fístula e tirar. Uhum. E poder ter uma vida um pouco mais normal, né? Porque o catéter priva a gente de muita coisa, principalmente de um banho bem tomado, né? Sim. Vamos ser realistas. Então, só que a minha fístula ali, ela foi muito difícil de ser feita, ela foi muito difícil de funcionar. Eu saí da sala de cirurgia chorando horrores, porque a médica me disse que ela não tinha conseguido, e depois de mais ou menos 1 hora, ela sentiu que estava vindo, sabe? Então, foi uma fístula muito difícil de fazer. Fiquei na sala de cirurgia para fazer, que normalmente em 30 minutos está pronta. A minha cirurgia para fístula durou 4 horas. Meu Deus. Então, foi muito difícil, sabe? Então, ela é tudo para mim. Sim, Não quero me desfazer dela de jeito nenhum, tá funcionando e vai ficar aqui. sim. Na verdade, depois que eu comecei a usar ela, foi muito melhor, não, outra qualidade de vida, e só que as agulhadas realmente machuca, né? Demais. Eu acho que é a Aham, pior parte, né? O tratamento, ok, aham. mas todo dia ser furado com 2 agulhas toda 3 vezes na semana não dá, né? É bem difícil, mas ainda entre ela e o catéter, 1000 vezes ela, Sim, com certeza. sim. E puxando um pouco desse assunto, tem pessoas que nem acesso tem mais, né? E depende totalmente, exclusivamente do transplante. Tem pessoas que são prioridades e emergência na lista de espera, justamente porque não tem acesso nenhum. Nenhum. E a única saída é conseguir fazer um transplante para conseguir sobreviver. Mais um motivo aqui que eu destaco a importância. Se você está se perguntando, mas por que ser doador de órgãos? Porque no seu último ato, antes de você de fato se desprender dessa terra, é salvar a vida de alguém. É dar o melhor para alguém que ainda pode lutar um pouquinho pela sua vida, né? E como Sem você vê dúvida. isso, Lê, essa questão um pouco mais espiritual, de quem vai, quem fica, a doação de órgãos?
Olha, no início, foi meio impactante, né? Alguém tem que perder a vida para eu viver. Uhum. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo que cada um tem o seu ciclo ali. Ela dizendo sim à doação ou dizendo não, o ciclo dela se encerrou ali. Sim. E não tem nada a ver comigo. É uma coisa dela, o ciclo dela se encerrou. Então, graças a Deus, ela teve a consciência de que o ciclo dela se encerrava, mas ela poderia ajudar outra pessoa a seguir o seu ciclo, Sim. entende? Então, hoje eu entendo isso e sou muito feliz e grata por ela ter dito sim. Ela é Sim. italiana, tinha 59 anos quando faleceu, o que é considerado aqui na Itália uma pessoa muito jovem, Uhum. muito jovem. E reforçando que para ser doador de órgãos, né, você tem que apenas falar para sua família, porque na hora que você morrer, é a sua família que vai decidir, né, se os órgãos vai ser doado ou não. E se você expressar isso, né, para sua família, vai ser muito mais fácil, né? Porque deixar isso também na mão da Exatamente. família não é tão fácil. Uhum. É Então, verdade. a gente falando, a gente já está deixando predestinado para a missão para aquela pessoa e ela não vai ter o peso de decidir por nós, né? Uhum. Foi o Inclusive, deixa eu te falar, Ali, que sei, aqui na Itália existem mais tipos de doação de órgãos. Aí no Brasil, eu sei que a morte encefálica é para todos os órgãos, né? sei. Aqui na Itália é morte encefálica, coração parado, e hepatite também, tá? E outras infecções, por exemplo, a pessoa faleceu de pneumonia, né? Aí no Brasil não é considerado doador de órgãos. Aqui, sim, eu vou receber um rim da pessoa que faleceu de pneumonia, mas eu vou ser tratada já, junto com o rim, tratada a pneumonia da pessoa em mim. Hepatite eu não aceitei. A gente tem as opções, né, quando entra na lista, né, de aceitar ou não aquela doação. Hepatite eu não aceitei porque eu não tenho. Então, Uhum. se eu aceitasse, consequentemente eu teria. Então, eu não aceitei. Mas coração parado também. Quem morre com insuficiência cardíaca, infarto, esse tipo de coisa, pode ser doador de todos os órgãos também. Inclusive, a minha doadora não teve morte encefálica, ela teve morte de coração parado, que é como eles chamam aqui. É Interessante. muito mais amplo, né? Do A, que aqui. a doação aqui é mais ampla. Sim. Como foi para você desde a ligação até os dias de hoje, se você puder contar bem detalhadamente como foi o Nossa, dia da doação, da o dia ligação? da ligação, o dia da ligação foi incrível. Para mim era meia-noite e 15, mais ou menos, o que era 7h15, mais ou menos, no Brasil. Quando o telefone tocou, eu olhei e disse, não vou atender meia-noite e 15. E minha filha disse, não, atende. Eu atendi, era médica. Ah, Letícia, né, um potencial rim para ti. Nossa, eu dei um grito, sabe? Tipo, foi emocionante, realmente emocionante para mim. Sim. Aí me preparei, né, para me encaminhar para o hospital, fazer a última sessão de hemodiálise e tive que esperar um pouquinho mais, porque como é com o coração parado, é um protocolo um pouco diferente, né? Mas eu fui para o hospital mais ou menos às 8 da manhã e o meu transplante foi às 8 da noite. Hum, E durou 4 horas, mas foi assim um dia de espera, mas uma espera tão gostosa, sabe? Que sim, eu sabia que tudo aquilo ia mudar realmente a minha vida para melhor. sim. E depois da recuperação, né? Foi bem tranquila também, graças a Deus. Fiquei só 11 dias no hospital e já vim para casa. Foi muito, muito tranquilo. Graças a Deus deu tudo certo. Mas, deixa eu te contar que o meu rim não funcionou direto, logo que foi transplantado. Eu ainda tive que fazer 3 sessões de hemodiálise depois do transplante. Isso é interessante falar, né? Porque muita gente se Uhum, assusta, né? Porque, ai meu Deus, mas sim, meu transplantei, mas o rim não tá funcionando. Gente, tem pessoas que funcionam e tem pessoas que não. E não é quer dizer que verdade. deu errado. Calma, Não, não, não. vai dar certo. Exatamente. E E, já faz 4 anos que eu tô transplantada. e Graças a vai vir Deus. mais e mais e mais quatro. E passa Amém. rápido, né? Parece que foi ontem. Nossa, muito rápido. E o engraçado é que tudo tá aqui, assim, na memória, como se fosse ontem. Tipo, E, não apaga. É muito lindo lembrar disso.
Sim, porque, realmente é uma mudança de vida, né? Parece que a gente nasceu de novo, né? Uhum. Depois da doação é outra história, outra vida, foi um ponto final para começar uma história nova, né? Mas aí depois que passou essas sessões que você não precisou mais, como foi? Qual foi a sensação que você sentia? Alívio. Porque quando eu Nossa. transplantei, que eu não precisei, eu falei assim, gente, eu não estou precisando ir para a máquina. Uhum. Era um impacto tão grande saber que tal hora, tal dia eu tinha que estar na máquina, que quando eu não precisei, eu falei, gente, que loucura. É uma sensação incrível, né? E você parou de urinar por completo? Não, não cheguei a parar por completo. Um pouquinho ainda, mais ou menos uns 200 ml por dia, digamos. Sim. Mas você sentiu muita diferença de antes para esses 200 ml? Sim, E quando foi muita quando você diferença. começou a realmente urinar bastante? Deixa eu ver. Acho que em casa que eu percebi mesmo. Hum. Em casa, sabe? Que eu percebi assim, nossa, eu preciso ir de novo no banheiro, que coisa legal. Uma Sim. sensação assim, né? Tipo, porque esses cento e pouco, 200 ml que era diário ali, era tão espaçado. Às vezes eu ia uma vez só e deu, sabe? Então, ir mais seguido no banheiro me deixou muito feliz. Muito feliz. Realmente muda. E você teve quanto de restrição de água? Eu podia em torno de 600 ml por dia. Mas ainda assim é uma restrição que É sufoca, pouco. né? Uhum. E como foi para você quando você foi liberada assim para beber água? No início eu estranhava. Nossa, eu posso mesmo, sabe? Acho que o subconsciente dava meio que um, nossa, eu posso mesmo, sabe? Sim, Mas foi maravilhoso, maravilhoso. é, É uma, outra, é outra vida, né? é literalmente outra história, né? E tudo isso ser Uhum, graças ao transplante, né? com certeza. Se não fosse esse novo rim que tá aí, era a mesma restrição, o mesmo sofrimento. E só Deus Graças ao sabe, fim da minha doadora, né? sim. E só Deus sabe onde a gente estaria, né? Porque é uma coisa que eu me questiono muito, né? E se não fosse a doação, onde o Alexandre estaria? Onde a Letícia estaria? Será que a gente teria aguentado tanto tempo na máquina? Não sei, ali, eu já tava assim, bem cansada. E olha que eu Sim, fiz pouco tempo, sabe? Eu fiz 10 meses de hemodiálise, sim. mas eu tava bem cansada. Eu fiquei 6 meses na lista de espera. Uhum. Ó, foi Meu tipo rápido. sanguíneo, acredito que tenha ajudado. Qual o seu Meu tipo tipo sanguíneo. sanguíneo? A negativo. Ah, sim. Mas ainda assim, é outra coisa, e principalmente para quem é renal que está me assistindo. E independente do tempo, eu fiquei 5 meses na hemodiálise, eu fiquei 1 ano, eu fiquei 10. É um sofrimento igual. Cada um sabe o quanto aquilo impacta, né, na nossa cabeça. Eu fiquei dois Exatamente. anos e eu também acho pouco. Mas eu já estava tão cansado que eu não minto. Eu cheguei um dia, eu rezei para Deus me levar, porque eu já não estava mais aguentando. E É graças difícil, é muito difícil. demais. E esse acho que é o ponto que mais vai acabando com a gente, né, Lê? O nosso mental, Uhum, ele vai embora de um jeito assim, mesmo que a gente queira, né? Lutar pela uhum. vida, parece que acabou a esperança. Você acha que é assim também? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E daí, quando eu recebi aquela ligação, a minha esperança voltou. Pois é, e tudo volta, né? E você, hoje em dia, Uhum. está trabalhando? Como eu cheguei aqui na Itália de volta faz 2 meses, então eu estou procurando alguma coisa ainda. Mas eu fui para o Brasil por causa da pandemia, fiquei 2 meses e pouco aí, e agora que a gente voltou para cá, para minha filha estudar e tudo mais. E aí, eu tô procurando trabalho, mas aqui é bem mais fácil de encontrar do que aí Uhum. no Brasil. Infelizmente, o preconceito existe, né? Sim, mas aí e você quer voltar à atividade. Com certeza, com certeza. Aí no Brasil eu já trabalhava, parei de trabalhar para vir para cá. E Sim, agora aqui já tem muita coisa em vista. Tô analisando. sim. E como foi para sua família depois do transplante? E repetindo, para quem já passou, na fase da hemodiálise é o baque, né? Tudo é Uhum, o negativo, é a tristeza, é a preocupação e depois do transplante. só alegria,
é como se a minha esperança eles também tivessem, sabe? Como se eu tivesse passado para eles, porque tudo muda. O Sim, relacionamento muda, sabe? Parece que volta a brilhar, volta a sim, brilhar. Não só literalmente. para mim, mas para todos, né? Sim. E você chegou a sentir, Lê, que você era uma pedra meio que na vida da sua família? Uhum. E como foi isso? Com certeza, com certeza. Porque muitas vezes eu passava mal na hemodiálise e alguém tinha que ir me buscar. Então, ai, sabe, tipo, preciso tirar o meu marido do trabalho ou minha filha da escola para ir me buscar. Ou não conseguia, por exemplo, na pandemia ali, eu recém tinha transplantado. Então, quem saía de casa era ela para fazer compra, minha filha, né, para fazer compra e tudo mais. Então, sabe, me doía muito deixar ela sair, porque ela podia pegar o Sim, vírus, sabe? Tipo, e ela se sentia mal porque ela podia pegar e trazer para mim. Então foi uma coisa muito difícil ali para nós nessa fase, porque a Itália foi o primeiro país depois da China, né? aham, Então, para nós foi um baque na época. A gente não sabia como agir, a gente não sabia. Então, quando abriu os aeroportos de novo, eu resolvi voltar para o Brasil, porque foi muito difícil ficar aqui naqueles meses de pandemia. sim. E como você se sentia no seu coração? Você tentava, sei lá, buscar alguma forma de não incomodar, ainda que não estejamos incomodando, se você está passando por isso, gente, você não está incomodando, tá? Não. Infelizmente, faz parte do processo da doença. Mas você chegou a sentir, sei lá, chorar, passar por algo mais assim desesperador? Sim, tomo antidepressivo também. Tive que começar a usar um pouco por isso, né? E com certeza mexe, mas é como tu falou, a gente não tá incomodando ninguém, porque a minha filha fazia com o maior prazer. Eu dizia que vou eu sair? Não, não, eu vou, deixa que eu vou. Então, a Sim, gente não tá incomodando, mas nossa consciência de repente diz que sim, mas não. Não, eles sim, fazem com o maior prazer, por amor mesmo. sim. E a gente nem precisa, né, sentir isso, porque também está fora do nosso alcance, né, Lê? Não é- Uhum, Eu não escolhi ser renal, a Lê não escolheu ser renal, infelizmente isso aconteceu na exato, nossa vida. E para você que está assistindo a gente que está pensando, mas por que ser doador? Porque, na verdade, nem deveria existir esse porquê, né? É só ser doador. Bastar que uma pessoa exato. depende de você para ser salvo, eu acho que isso já bastaria, né, Lê? Uhum, é verdade. Mas é você olhar com outro olho, você entender que é muito além, né? Muito além daqui, Muito. muito superior. E hoje a Letícia, graças a essa doação, graças a esse sim. E hoje ela tem aí, vai, em nome de Jesus, comemorar 40, 30, 50, que é o que eu falo assim. Eu Uhum. converso com Deus e eu falo, Deus, eu não quero morrer velho. Eu não quero depender de ninguém. Isso é uma coisa que eu deixo muito claro para Deus. Quando eu começar a depender, pode me levar. E eu também não sei o dia que eu vou morrer, né? Então eu rezo, eu sempre falo que se dure até o meu último dia de vida. Amém. Porque Eu também sempre peço isso. eu também Enquanto eu estiver preciso. viva, que ele funcione bem em mim. Pois Amém. é, pois é. E hoje em dia, quais são os seus cuidados, Lê, para você ir viver na sua vida, né? No dia a dia, os cuidados que os médicos passam para você, o quanto isso impacta na sua rotina? Olha, seguir o horário para da medicação, acho que é o mais importante, né? Claro que às vezes acontece de ter que dar uma atrasada, né? Mas não deixo atrasar mais Sim, que 10, 15 minutos, não. Mas eu sigo bem à risca o horário de toda a medicação. E alimentação também, né? Claro que o chocolate tá ali, né? sim, Mas me alimento bem melhor, né, do que era antigamente, sim. sem dúvida. Muita água. Sim, sim, pelo amor de Deus. Porque eu desejo para você ler que realmente o seu rim dure muitos anos, que ele dure o resto da sua vida. E que para você que está assistindo a gente, está pensando, e mais por quê? Muito além de por quê, é você entender.
o seu ato, o seu último ato antes de, do fato, partir, é você ajudar alguém. E tanto eu quanto a Lê, a gente hoje pode estar aqui, porque a gente está aqui feliz, né, Lê? Com certeza. E a gente não está romantizando a doença. É difícil ser renal e é Não, difícil, é muito difícil, né? Tá? Principalmente na hemodiálise, né? é verdade. Eu acho É que é a pior difícil, fase, né? com certeza. É a pior. Mas hoje a gente está aqui podendo estar feliz, falando com vocês, como se parecesse que doença fosse algo bom, mas não é. Eu sempre deixo isso claro. É graças ao transplante. Porque se não fosse isso, muito difícil eu acredito que eu estaria aqui. Muito difícil. Porque na minha época de hemodiálise, por mais que eu buscasse, né, viver minha vida, e a Lê buscasse viver a dela, tinha os altos e baixos. A gente não sabia se no dia seguinte a gente ia acordar bem, né? É, E às é vezes a verdade. gente programava um dia tal e não acontecia, né? Porque o dia não amanhecia tão bem. E tudo Uhum, isso é graças à doação de órgãos. Tudo que a Lê passou, hoje ela ter uma saúde mental, e tudo bem que o mundo ele está hoje realmente com uma saúde mental um pouco difícil por tanta coisa ruim que tem acontecido, mas a saúde mental da gente melhora, a nossa autoestima melhora, a vida ela é devolvida não só para a gente, mas para a nossa família. Então, por que é doar verdade. órgãos? Por quê? Porque você tirou a Letícia de depender de uma máquina de 3 vezes na semana, 4 horas por dia, porque você livrou a Letícia de achar que estava incomodando a família, sem ela estar incomodando. Por que doar órgãos? Porque a pessoa que diz o sim, ela tira a gente dessa prisão. Você literalmente tem na tua mão, e não é uma questão de que a gente quer que você morra. Não, a morte é como a Letícia falou, o ciclo da gente acaba. O meu vai acabar um dia. O da Lê vai acabar um dia também. E quando esse ciclo acabar, é aí que a gente consegue salvar a nossa vida, mas sem desejar a morte de ninguém. Né, Exato. Lê? Ninguém deseja, né? Não, não. Mas o ciclo acaba, ele se encerra para todo mundo. Sim, a gente nasce sabendo que vai morrer. Né? A minha Isso irmã aí. morreu e eu não culpo a hemodiálise por conta da minha irmã ter morrido. Eu posso dar o exemplo. Eu sou renal, não morri, eu tenho um irmão que faz hemodiálise, ele tá lá fazendo a hemodiálise dele. É ciclo. Quando chega a hora do fim, chega a hora do fim para todo mundo. Então, quero agradecer a Lê. Esse é um pouquinho da história dela. E se você quiser partilhar mais alguma coisa da sua história, Lê. Só quero te agradecer pela oportunidade e principalmente dizer para todo mundo, digam sim para a doação, avisem a família de vocês. A gente realmente agradece de coração por essa nova vida que a gente tem e deseja que todos que estão na fila também tenham essa experiência que a gente está tendo agora. Vamos falar mais sobre a doação para incentivar, conscientizar e principalmente para acabar com tanta dúvida e tanto erro que ainda existe quanto à doação de órgãos. Sim. E você, caso você tenha dúvida, não pergunte para quem não sabe. Vai, procura alguém que sabe. A gente tem a Associação da Sociedade, eu acho que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Eles têm Instagram, eles têm página no Facebook. Vocês podem mandar mensagem para eles, vocês podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, vocês podem perguntar para eles, para pessoas como eu e a Lê, que somos pessoas renais e apoiamos a doação, porque é graças à doação que nós estamos aqui vivos hoje e bem. Então, não pergunta para quem supõe as coisas, Exato. pergunta para quem sabe das coisas, né? Não busque Isso mesmo. desinformação. A gente já viveu muita desinformação. A gente está na hora de viver a Muita. informação correta, né? Exatamente. Então, é Exato. isso. Lê, muito obrigado por aceitar Eu o que convite agradeço. e por estrear esse projeto. Muito feliz. Você é uma amiguíssima. A gente não se conhece pessoalmente, mas você sabe do carinho que eu tenho por você. E eu adoro o carinho que você tem por mim, porque uma pessoa como eu, que perdeu a mãe muito cedo, a gente perde muito essa questão do carinho, né? Eu, pelo menos, eu desaprendi a receber carinho das pessoas. Aos poucos, com meus amigos,
com amigos virtuais que eu faço muito graças à oficina, eu sinto esse carinho de volta. E eu acredito que esse carinho também ajuda muito no meu transplante, né? Porque transplante é um todo, né? É a Uhum. família, é o carinho, são as amizades, são os projetos pessoais, é um pouquinho de tudo. Então, muito E eu tenho muito obrigado. carinho por ti. E um dia eu tô aí na Itália. Vem, Então, vem, vem, vem. vou, vou casar com um italiano. E para a gente, antes de encerrar o vídeo, para algum amigo que é renal que está assistindo a gente, como é para você ter sido renal aí na Itália e se tiver alguém querendo sair daqui do Brasil? É fácil, né, ser renal fora do Brasil? Fácil, é fácil. Porque assim como o Brasil me aceitou, me acolheu quando eu cheguei, um pouco mais de 2 anos atrás, é a mesma coisa aqui. Eles não vão nunca, nunca deixar de te acolher, de te acompanhar. Então, é fácil, é fácil. Quem quiser vir para cá, vem com a maior tranquilidade. Claro, né, Ale? Sempre trazendo um pouco de remédio, né, de reserva, porque todo o processo, até tu chegar realmente numa consulta médica, pode levar 1 mês, até 2. Mas é fácil, eles vão acolher, sim, com certeza. Eu acredito que isso seja em qualquer lugar do mundo, porque ninguém vai deixar um paciente, né, seja transplantado ou não, à, à deriva, né? Então, eu acredito que em qualquer lugar do mundo, mas aqui eles são muito acolhedores, sim. Uhum. Então fica aí o exemplo, gente, porque teve uma época que eu pensei muito em ir para a Inglaterra, que é um país que eu amo, eu sou apaixonado por aquele lugar. E eu sempre me senti muito preso pela doença e eu nunca pesquisei sobre por medo de receber um não na cara, mas eu achava que fosse muito difícil conseguir migrar para outro país por conta da minha doença. E eu me sentia muito preso com isso. Não Então, se sinta. e você que quer o mesmo, pensa em buscar algo melhor. Não que o Brasil seja ruim, não acho que o Brasil é ruim, os políticos são ruins, Exato. mas não se sinta preso. A Lê é um exemplo vivo disso, e eu conheci muitos transplantados que depois do transplante foram para a Europa e estão muito bem, estão sendo muito bem atendidos. Tá? Com certeza. Então, minha amiga, é isso. Eu espero que esse bate-papo possa ter entrado no coração de todos aqueles que ainda estão na fase do porquê e principalmente daqueles que nem querem saber do assunto, mas que esse vídeo, em nome de Deus, já chegue nessas pessoas. É Amém. isso aqui, gente. O que doar órgãos é por isso aqui. Esse sorriso no meu rosto, esse sorriso no rosto da Lê, é graças à doação Verdade. É de órgãos verdade. de alguém. E não só o rim, né? O coração, o fígado, o pâncreas, as córneas, a pele, o osso, tudo aquilo que pode ser doado ajuda uma pessoa que está precisando. Só pode doar órgãos aqui no Brasil, não sei como é fora. Isso aí foi igual, você me confirma, Lê, você tem que dizer sim para sua família, tá? É a sua família que vai ter o poder de dizer sim para o médico depois que você morre. Não adianta ter no RG sim uma carta dizendo que é para doar, não. O responsável que estiver no hospital e for falar com o médico, que ele é o seu responsável da sua família, é ele que vai ter o poder de dizer sim ou não. Então, se você deixou uma carta escrita querendo sim e ele não sabe, e ele dizer não, seus órgãos não vão ser doados. Ele tem que saber que você queria e ele dizer sim. Se ele disser sim, ele ou ela, aí sim os médicos fazem a doação de órgãos. Aqui vai na identidade mesmo. Ela tem validade de 10 anos. A cada 10 anos é renovada e ali tu coloca a tua vontade de ser doador de órgãos. Eu Tipo, espero não. que aqui no Brasil seja assim, porque não sei se você Sim, acompanhou enquanto você estava no Brasil, mas agora na identidade a gente tem a opção de colocar que a gente é doador. Só que sim. qual que é a finalidade disso se quem vai decidir é outra pessoa? E muitas vezes pode acontecer, tá, a pessoa tá vendo ali que é doador de órgãos e mesmo assim ela fala não pro médico. Então não faz, Exato. não faz sentido Uhum. nenhum. Não tem sentido. É como se a minha vontade não fosse respeitada. É, literalmente. Então Uhum. eu espero que um dia o Brasil ele entenda essas partes também. Que
Não tem forma mais explícita que a gente deixar no documento oficial que a gente é doador e a pessoa que tem o poder de decidir pela gente, né? É verdade. Enfim, vamos ficando por aqui. Você está assistindo a gente pelo Instagram, deixa o coraçãozinho, que isso ajuda o meu trabalho. Se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, deixa uma curtida, que isso ajuda o meu trabalho também. Então é isso. Um beijo para vocês. Tchau.